A paz do Senhor Jesus, que bom estarmos juntos mais uma vez para estudar as profecias bíblicas. Eu espero que você esteja gostando dessa nova temporada dos Instantes Finais, onde estamos estudando o livro do profeta Daniel, versículo por versículo. O nosso desejo, você já sabe, é que você que já é cristão, você que já é evangélico, que você possa crescer espiritualmente, que você seja edificado através do estudo da Bíblia Sagrada. E se você ainda não é cristão, se você ainda não é evangélico, o nosso desejo é que você possa receber Jesus como seu Salvador pessoal. Que Deus te abençoe, que as bênçãos de Deus continuem sendo derramadas sobre você e sobre a sua família. Seja muito bem-vindo aos Instantes Finais. Eu gostaria de solicitar aos nossos queridos telespectadores, que são alunos dessa aula de escatologia no lar, que, por gentileza, divulgue o nosso programa. Se você tem familiares e amigos em outros estados, ou até mesmo em outros países, em outros continentes, quem sabe, apresente, fale sobre a programação da Rede Brasil, divulgue o nosso programa para que outras pessoas sejam edificadas, que outras pessoas sejam salvas através da nossa programação. Eu gostaria de lembrar também que os nossos programas sobre os eventos escatológicos, sobre o livro do Apocalipse e este sobre o livro do profeta Daniel estão disponíveis no YouTube, no canal Rede Brasil Oficial. Se você deseja entrar em contato conosco, enviar a sua mensagem ou a sua pergunta, o número do WhatsApp você já sabe, é o 99466-1010. Se você está acompanhando ao nosso programa diariamente, você sabe que nós estamos estudando o capítulo 10 do livro do profeta Daniel. Nos programas anteriores, nós já estudamos os versículos 1 a 5. Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo desse capítulo, mas você sabe, nós costumamos sempre relembrar, recapitular o que vimos no programa anterior, por dois motivos. Primeiro, dar uma oportunidade àquelas pessoas que, às vezes, são plantonistas e não podem assistir diariamente. Essa é a verdade. Tem pessoas que assistem o nosso programa um dia sim, o outro não. E até mesmo para quem assistiu, teve a oportunidade de assistir o programa, possa rever, relembrar, recapitular para reforçar o aprendizado. Abre essa tela, por gentileza. Capítulo de número 10, um anjo anuncia a Daniel os acontecimentos futuros. É o título desse capítulo de número 10. Nós estudamos, na verdade, 4 versículos. Paramos no versículo de número 5. Vamos voltar a explicar mais uma vez o versículo 5, que é a ocasião que aparece aquele ser vestido de linho. E deixa eu falar aqui algo aqui nessa câmera para você. Olha, há muita semelhança entre os livros de Daniel e o livro do Apocalipse. Você sabe disso. Não é nenhuma novidade isso. E nós demos uma informação, quando nós estudamos o livro do Apocalipse, que é preciso estar atento sobre quem está falando, né? Então, lendo o livro do Apocalipse, às vezes quem está falando é o próprio João, às vezes quem está falando é o próprio Jesus e às vezes é o ser angelical. Além de outras vezes que quem fala, por exemplo, são anciões que falam. E no livro de Daniel não é diferente. Tem ocasiões que quem está falando é Daniel, tem ocasião que quem está falando são os reis lá da Babilônia, você sabe disso, como no capítulo 4, por exemplo, quem escreve, são palavras do próprio rei Nabucodonosor, você sabe disso. Às vezes é o próprio Cristo e às vezes são seres angelicais. Este capítulo 10, ele tem uma certa complexidade, porque tem horas que quem está falando é Jesus e tem horas que quem está falando é um ser angelical, você vai perceber isso. Então, nós vamos perceber que o varão vestido de linho, tudo leva a crer que seja o próprio Jesus, nós vamos explicar por quê, mas também há a ocasião que Daniel é tocado por um ser angelical, e é o anjo que fala com o profeta Daniel. Vamos relembrar rapidinho o que nós já vimos, os 4 versículos, para continuarmos a partir do versículo 5. Versículo 1, por gentileza, diz assim: no ano 3º de Ciro, rei da Pérsia, ou seja, era mais ou menos 534 a.C., e esse Ciro foi o que autorizou o povo retornar para Jerusalém. Então, Ciro
autorizou o povo judeu voltar para Jerusalém mais ou menos 536. Se era o terceiro ano de Ciro, então era mais ou menos o ano 534 a.C. Você que é aluno dessa escola, você sabe que no Antigo Testamento a contagem ela é em ordem decrescente, não é? Você sabe disso. Volta ao texto mais uma vez. Foi revelada uma palavra a Daniel. E nós já dissemos que no livro de Daniel há várias formas de profecias, sonhos, visões ou palavras, né? Que foram ditas pelo próprio Deus ou pelo próprio Cristo ou pelo ser angelical. Então foi revelada uma palavra. Nós vimos sobre as muitas formas, as muitas maneiras de Deus enviar profecia através do livro de Daniel. Volte o texto mais uma vez, cujo nome se chama Beltesazar. Nós já dissemos que Bel te proteja foi o nome dado a Daniel quando ele estava lá em Babilônia. Pode trazer o texto. E a palavra é verdadeira e trata de uma guerra prolongada. Nós já explicamos que a Bíblia é inerrante, a Bíblia é infalível e a Bíblia é verdadeira e fala sobre uma guerra prolongada. Que guerra é essa? Bem, nós já dissemos aqui nos programas anteriores. São guerras envolvendo os descendentes dos 4 generais lá da Grécia, lá os sucessores de Alexandre. E nós vamos falar mais detalhadamente sobre essas guerras do rei do sul contra o rei do norte, né? Envolvendo o Egito, a Síria, quando estudarmos o capítulo 11. Então, nós vamos estudar mais detalhes. Só que nessa descrição, nessa revelação, nessa profecia dessas guerras, também iria envolver o povo judeu, porque é daí que surge Antíoco Epifânio. E é por isso que Daniel vai ficar triste depois que ele tem essa revelação. Abre a tela mais uma vez. Então trata de uma guerra prolongada e ele entendeu, nós já explicamos isso, que nem sempre os profetas compreendiam, mas Daniel entendeu essa palavra e teve entendimento da visão. Versículo 2, pode passar, por favor? Aí diz, naqueles dias eu, Daniel, estive triste por 3 semanas completas, ou seja, por 21 dias, Daniel esteve triste. Nós já explicamos. Ele teve muita alegria quando o povo retornou para reconstruir Jerusalém, restaurar o templo, né? Fazia aproximadamente 2 anos que o povo havia retornado. Mas agora ele tem uma revelação desses conflitos, dessas guerras, dessas perseguições que viria sobre o povo judeu. Por isso que Daniel ficou triste e naqueles dias, depois daquela revelação, 3 semanas Daniel esteve triste. Mas não só isso. Veja o que diz o versículo 3. Aí ele fez um jejum parcial. Ele disse, manjar desejável não comi, nem comi carne, nem vinho entraram na minha boca. Já explicamos que existem 3 tipos de jejum, né? Existe aquele jejum total, que é o jejum em que a pessoa se abstém de alimento e de água. Existe o jejum parcial, que a pessoa geralmente se abstém só de alimento, continua tomando água. E existe esse terceiro tipo de jejum, que também é uma espécie de jejum parcial, onde o crente pode se abster só de comidas desejáveis. Comer outro tipo de comida, de alimento, mas nenhuma comida que seja desejável. Aquela comida mais simples, que também é uma espécie de uma oferta, de um sacrifício a Deus. E nós já dissemos que o jejum, ele é um reforço à oração. Então, diante daquela revelação, Daniel estava triste e assim estava por 3 semanas, comendo apenas aquelas comidas simples, até não chegou a nem se perfumar. Veja o que diz o texto. Ele disse que não me ungi com unguento, ou seja, não me perfumei, até que se cumpriram as 3 semanas. Pode passar o texto, versículo de número 4. Diz, e no dia 24 do primeiro mês, eu estava à borda do grande rio Hiddekel. Nós já explicamos que esse rio Hiddekel é o mesmo rio Tigre. Inclusive, se você ler em outras versões, ele já vai aparecer em outras versões, como a NVI, como a NAA, que já aparece como sendo o rio Tigre mesmo, tá certo? Que é um dos rios que passava lá no Jardim do Éden, conforme nós lemos no livro de Gênesis, capítulo 2, versículo de número 14. Versículo 5, foi o último texto que nós estudamos, mas nós apenas introduzimos, vamos dar continuidade. Pode abrir o texto mais uma vez. E levantei os meus olhos e olhei, e vi um homem vestido de linho,
e os seus lombos cingidos com ouro fino de ufaz. Muito bem, nós paramos aí no programa anterior e eu quero relembrar mais uma vez o que nós falamos aqui na aula passada sobre teofania ou cristofania. O que seria isso, professor? São aparições divinas, onde algumas vezes, no Antigo Testamento, nós vamos perceber que o próprio Deus ou o próprio Cristo se manifestou, se revelou aos homens através de uma aparição angelical. Essa manifestação significa exatamente isso. É chamada pelos teólogos de teofania. Essa palavra não está na Bíblia. Teofania é um termo grego dado posteriormente, mas há muitos exemplos bíblicos de teofania nas páginas da Bíblia. Nós citamos alguns exemplos aqui. Nós citamos o exemplo de Jacó, que lutou com um anjo lá no Val de Jaboque, lembra disso? Gênesis capítulo de número 32, você deve lembrar disso, que o anjo inclusive mudou o nome de Jacó. Disse assim, olha, seu nome agora vai ser Israel. Por quê? Porque lutaste com Deus e prevaleceste. Nós citamos o exemplo aqui de Gideão, capítulo 6 do livro dos Juízes, acho que você lembra, que Gideão também viu o anjo do Senhor e achou até que iria morrer. Nós citamos o exemplo de Juízes, capítulo 13, que foi o exemplo do anjo que apareceu primeiro à esposa de Manoá, que é a mãe de Sansão, depois apareceu ao próprio Manoá. E tanto Manoá como a esposa acharam que iriam morrer porque viram o anjo do Senhor, quando perceberam que era o anjo do Senhor. E nós citamos também o exemplo, que é um exemplo muito claro de uma teofania, porque é o exemplo em que Josué prostrou-se, curvou-se e adorou aquele ser, e ele recebeu a adoração. Isso está em Josué capítulo 5, versículos 13 a 15. Estes são alguns dos muitos exemplos de teofania, de aparição divina. E deixa eu explicar aqui o que nós já dissemos, mas é só para relembrar. Deus, em sua essência, não pode ser visto pelos homens. Assim como o homem, por exemplo, não pode chegar lá no sol por causa do brilho, da glória, do esplendor, não é? Do sol, do calor, da claridade do sol. O homem não pode ir ao sol, concorda comigo? O homem pode ir até à lua, mas ao sol não pode, você concorda comigo, né? Então, assim, o homem não pode ver a Deus. Mas é claro que Deus manifestou-se algumas vezes, tomando forma humana ou forma angelical. Por que é que eu digo forma humana? Porque quando Deus apareceu a Josué, capítulo 5, versículos 13 a 15, ele não apareceu como um ser angelical, apareceu como um ser humano. Tanto é que Josué perguntou assim àquele príncipe do exército do Senhor: és tu dos nossos ou dos nossos inimigos? Então ele não apareceu como um ser angelical. Já o que apareceu, a ocasião que Deus apareceu a Manoá e a sua esposa, ou apareceu a Gideão, que nós já citamos os textos, apareceu como se fosse um ser angelical mesmo. No capítulo de número 32 de Gênesis, quando aquele anjo lutou com Jacó, também era como um ser angelical. Então são formas, são meios, maneiras pelas quais Deus revelou-se aos homens. É o que a teologia chama de teologia ou de cristofania. Então tudo nos leva a crer que este ser vestido de linho que apareceu a Daniel no capítulo de número 10, ele é o próprio Senhor Jesus Cristo. Nós vamos observar a descrição que Daniel faz acerca deste ser, falando sobre as suas vestes, sobre as características desse ser, com o Cristo ressurreto que apareceu a João na ilha de Patmos, no capítulo 1 do Apocalipse. Há muita semelhança, há muita similaridade com esses dois personagens. E por essa razão nós cremos sim que esse varão vestido de linho seja também uma cristofania, seja uma forma em que Cristo, antes mesmo da sua encarnação, ele apresentou-se para Daniel quando ele estava às margens do rio Tigre ou rio Hidekel, lá conforme diz o capítulo de número 10. Abre o texto mais uma vez, Daniel capítulo 10, versículo 5. Então diz: levantei os meus olhos e olhei,
e vi um homem vestido de linho. Detalhes, pode deixar esse texto aí por gentileza, pode deixar. Observe que ele não viu um ser angelical, ele disse que viu um homem, e como era que esse homem estava vestido de linho, e os seus lombos cingidos com ouro fino de ufaz. Então havia nos lombos, né, esse cinto de ouro. Algo muito semelhante ao ser que João viu no capítulo 1, daqui a pouco eu vou ler o texto. E João compara este cinto aí como se fosse de ouro lá de Ufaz. E o que é Ufaz? Ufaz é uma ilha, esse termo Ufaz significa exatamente ilha do ouro ou ilha de ouro, porque era uma ilha onde havia muito ouro. E as pessoas geralmente iam para essa ilha em busca desse material precioso. Inclusive, há um texto que eu gostaria de ler, que está lá em Jeremias, capítulo de número 10, e o versículo de número 9. Jeremias, capítulo 10, versículo de número 9. Aquele ouro resplandecente, não é, daquele cinto, era um ouro tão belo, tão bonito, que Daniel chega a dizer que era lá de Ufaz. Então, lá em Jeremias, capítulo de número 10, e o versículo de número 9 diz assim: trazem prata estendida de Tarsis. Se você ler o contexto do capítulo 10, está falando dos idólatras que iam em busca de prata e de ouro para fazerem seus ídolos, tá? Eu quero deixar bem claro que o contexto não está relacionado um com o outro. É só para a gente falar onde tem esse termo Ufaz na Bíblia. Então, os idólatras, nos tempos de Jeremias, eles iam buscar prata onde? Em Tarsis. Tarsis era uma região que havia muita prata. E ouro de Ufaz. Então, o ouro ele ia buscar nessa ilha chamada Ilha de Ouro, onde havia muito ouro. Havia uma espécie de um garimpo, né? Posso dizer assim, desde os tempos bíblicos, que as pessoas iam em busca de garimpo, em busca de ouro, de prata, de pedras preciosas. É claro que isso aqui é uma linguagem humana para descrever a beleza celestial. É claro que os materiais que existem no céu, como nós já vimos quando estudamos o capítulo 22 do Apocalipse, o capítulo 21 e 22, que fala sobre a Nova Jerusalém, nós cremos que o que é celestial é mais belo, é mais bonito, é mais perfeito, é mais glorioso. Mas quando Daniel diz assim, que o seu cinto era de ouro de Ufaz, é claro que aquilo era uma linguagem humana, em termos de comparações, para descrever a beleza, a qualidade daquele ouro. É como se Daniel dissesse assim, olha, o cinto dele era de ouro como o ouro lá de Ufaz, que as pessoas vão buscar esse material tão precioso. Volta ao texto mais uma vez, aí ele diz, levantei os meus olhos e olhei e vi um homem vestido de linho e os seus lombos cingidos como ouro fino de Ufaz. Só que esse texto aí não é suficiente para nós descrevermos quem é este ser, se é Jesus ou se é um ser angelical. Mas passe o texto para nós vermos, versículo 6, o que é que o texto vai dizer? No versículo 6 diz assim, e o seu corpo era como turquesa. Que coisa interessante, ele começa a descrever este ser. Pode deixar esse texto aberto, por gentileza, pode deixar aberto, por favor. Ele começa a descrever a beleza, a glória, o esplendor, a majestade desse ser. E ele diz que o seu corpo era como turquesa, ou seja, uma pedra preciosa, como se fosse... em outras versões é também chamado de esmeralda ou de berilo. Então o corpo deste ser é como se fosse o corpo de uma pedra preciosa, falando da glória, do esplendor, da majestade. O seu rosto parecia um relâmpago. Que coisa interessante. O rosto desse ser era como um relâmpago, não é? É claro que Daniel estava descrevendo o brilho do rosto, o brilho que emanava desse ser. E os seus olhos, Daniel, como eram os olhos desse ser? Ele diz, os seus olhos como tochas de fogo. Muito semelhante àquele ser que João viu no capítulo 1 do Apocalipse.
Era como se fosse duas tochas de fogo. E nós sabemos disso, que fala de quê? Da sua onisciência, daquele olhar penetrante que tudo vê, que tudo conhece. Os seus braços e os seus pés, como que de bronze assacalado. Então é como se fosse de um bronze polido, de um material reluzente, de um material brilhante. E a voz das suas palavras como a voz de uma multidão. Isso fala com certeza da autoridade daquela voz. Não era uma voz comum, não era uma voz como de um ser humano, não. Era como se fosse uma voz de uma multidão. Isso fala da autoridade deste ser que estava falando com Daniel. E eu quero trazer aqui a lembrança ou a memória, aquilo que nós já estudamos lá no livro do Apocalipse, capítulo 1. Inclusive, se você deseja, você pode rever esse programa lá no YouTube, né? Rede Brasil Oficial, você pode rever este programa, que já foi postado esse programa, onde nós estudamos que João, quando estava na ilha de Patmos, ele também teve uma visão do Cristo glorificado. E antes que você me pergunte, eu quero lhe responder isso. Qual a diferença entre o Cristo visto por Daniel, cerca de 534 antes de Jesus nascer, e este Cristo visto por João na ilha de Patmos por volta do ano 96 da era cristã? A diferença é que quando Jesus aparece, porque tudo leva a crer que tenha sido o próprio Cristo que apareceu a Daniel, Jesus ainda não havia encarnado, ainda não havia tomado forma humana, ainda não tinha vindo a este mundo. E o Cristo que aparece a João na ilha de Patmos já é o Cristo ressurreto, já é o Cristo depois da sua morte e após a sua ressurreição. Esta seria a diferença, mas tudo nos leva a crer que é o mesmo ser por conta das características. Há muita semelhança entre esses dois seres. Se você quiser, você pode conferir Daniel capítulo 10, versículo de número 6, com Apocalipse capítulo 1, a partir do versículo 14. Deixa eu ler aqui essa descrição dada por João desse Cristo que apareceu lá na ilha de Patmos. Diz assim: a sua cabeça e cabelos... deixa eu ler a partir do versículo 13. E no meio dos 7 castiçais, semelhante ao Filho do Homem. E as pessoas geralmente costumam perguntar por que esse título Filho do Homem? Porque isso fala da humanidade de Cristo. Vestido até os pés de uma veste comprida. O que é que fala essa veste comprida? Fala das vestes sacerdotais, das vestes que era muito comum ser usada pelo sacerdote e pelo sumo sacerdote. E você deve lembrar isso, que em certo aspecto, Jesus já consumou o seu ministério sacerdotal. Em que aspecto, professor? No aspecto de haver consumado a obra da salvação, de ter vindo a este mundo morrer pelos nossos pecados. Então ele foi à cruz e disse: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito, e expirando ele disse: está consumado. E você sabe que uma das principais atribuições do sacerdote era oferecer as ofertas, né? Os holocaustos. Você sabe disso. O hebreu, o israelita comum, ele não tinha autonomia para ir lá e ele mesmo oferecer o seu sacrifício. Até que isso acontecia antes da lei, não é? Lembra de Abraão, por exemplo, que levantava seus altares? Lembra de Jó, que oferecia holocaustos? Então, antes da lei. Agora, depois que Deus estabelece a lei, então Deus vai estabelecer pessoas específicas para exercer esse ministério, que era exatamente a tribo de Levi, a família de Arão, que eram os sacerdotes. Então, Jesus veio ao mundo como um sacerdote, porque Jesus é juiz, sacerdote e rei, profeta também. Então, Jesus, nesse aspecto, já realizou o seu ministério sacerdotal, quando ele veio oferecer-se a si mesmo como o nosso sacrifício, como uma oferta agradável a Deus.
E é interessante que Jesus foi ao mesmo tempo o sacerdote e a oferta, não é? O que não acontecia no Antigo Testamento. O ofertante era um e a oferta era outro. Jesus foi ao mesmo tempo o ofertante e a oferta. Jesus foi o sacerdote e foi ao mesmo tempo o próprio Cordeiro. Mas em certo aspecto, Jesus continua exercendo o ministério sacerdotal. E o que é que Jesus continua fazendo? Intercedendo por nós, como diz lá na carta aos Hebreus, capítulo 7, versículo 25. Ele está à deixa de Deus intercedendo por nós. Então eu posso dizer que Jesus continua exercendo o ministério sacerdotal. Por isso que ele está de vestes compridas, tanto em Daniel capítulo 10, versículo 6, como Apocalipse capítulo 1, versículo 13. E diz, e cingido pelo peito com um cinto de ouro. E aí você percebe que João não diz de onde era o ouro, né? Daniel disse que era lá de Ufaz. Claro, já expliquei sobre isso. Mas ambos estavam vestidos com vestes compridas e um cinto de ouro. E a sua e a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca. E aqui, claro, você sabe que não fala de velhice, de idade, mas fala da experiência. E os olhos como chamas de fogo. Então também Daniel viu este ser com os olhos como chama de fogo, que fala deste olhar penetrante, fala da onisciência, deste conhecimento pleno, completo, perfeito e absoluto. Os seus pés semelhantes ao latão reluzente. Veja aí a comparação. Abre o texto mais uma vez, Daniel 10 e 6. Observe que Daniel diz que os seus braços e os seus pés como cor de bronze assacalado. Já João, na ilha de Patmos, diz que os seus pés, semelhante a latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha. Então, como se fosse assim, de um material polido, reluzente, que brilhava. É claro, você entende isso. Isso aqui é uma linguagem humana para descrever o sobrenatural. São coisas terrenas, são coisas humanas, que tanto Daniel como João se utilizam para descrever este ser que apareceu a ambos. Versículo de número 15. A sua voz como a voz de muitas águas. A voz do ser descrito por Daniel era como se fosse de uma multidão, e a voz do ser descrita por João, ela é como a voz de muitas águas. Isso fala do poder, da autoridade deste ser. Apocalipse capítulo 1, versículo 16, ele tinha na sua destra 7 estrelas e da sua boca saiu uma aguda espada de 2 fios e o seu rosto era como o sol quando na sua força resplandece. Veja que o ser é o mesmo, mas as descrições foram diferentes. Abre o texto mais uma vez, Daniel capítulo 10, versículo 6. Daniel diz que o seu rosto parecia um relâmpago. Por quê? Por conta do brilho, da glória, do esplendor. Mas veja como João descreve. Ele diz que o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. Então, eu posso dizer, porque é assim que nós cremos, que existe sim uma discussão teológica, e eu gosto de explicar isso, porque você pode estar lendo uma obra, um livro, uma Bíblia de estudo, e o teólogo dizer, não é Jesus, é um ser angelical que apareceu aqui. Então, por isso eu faço questão de dizer, porque nós já dissemos em outras ocasiões, que os livros de Daniel, o livro de Apocalipse, onde ele é caracterizado por essa literatura apocalíptica, o estilo literário é esse, de uma literatura apocalíptica. E o que é que descreve, professor? Uma literatura apocalíptica é uma literatura onde há muitas aparições angelicais, onde aparecem sonhos, visões, profecias em forma de sonhos e de visões, onde há muita simbologia. Então, por isso que torna-se, às vezes, pontos de discussões por parte dos teólogos. Às vezes o mesmo texto, você sabe disso, há 2, 3 ou mais interpretações acerca desse mesmo texto. Mas pelas características, pela semelhança deste ser visto por Daniel
e deste ser visto por João na ilha de Patmos, por estas semelhanças, por essas características, nós chegamos sim à conclusão que este ser é o próprio Cristo, é o próprio Filho de Deus. A questão é que, na descrição do mesmo capítulo, o que é que vai acontecer? Daniel é tocado por um ser, que ele não diz que é o mesmo ser, mas você vai perceber isso, nós vamos explicar. E este ser que toca em Daniel, que traz o anúncio, traz a mensagem, ele vai explicar que houve uma batalha celestial, que houve uma guerra, que o príncipe da Pérsia estava impedindo que ele descesse com a resposta. Foi preciso o arcanjo Miguel ajudá-lo. E é por isso que os teólogos que defendem que este ser não é Cristo, dizem assim, não pode ser Jesus. Porque Jesus não precisa da ajuda do arcanjo Miguel, porque ninguém pode impedir que Jesus traga um anúncio ou uma mensagem. E eu concordo com essa tese aí. Eu concordo que Jesus não precisa da ajuda de Miguel, eu concordo que nenhum ser angelical pode impedir que Jesus traga uma resposta, concordo plenamente. Agora, nós vamos perceber no próprio texto bíblico que quando Daniel é tocado, ele é tocado por uma mão, por um ser que nós não acreditamos que seja o mesmo ser. Então é comum no livro do Daniel, na mesma visão, mesma aparição, aparecer mais de um. Você vai perceber isso, nós vamos citar referências, alguns textos bíblicos, aparece mais de um ser. Aquele ser que traz a mensagem, mas às vezes o próprio Deus, às vezes o próprio Cristo que aparece no livro do profeta Daniel, e por isso, às vezes as pessoas pensando que é o mesmo ser ou o mesmo personagem. Mas eu espero que eu não esteja confundindo vocês, eu espero que você esteja compreendendo, mas quero deixar bem claro que este ser vestido de linho, pelas descrições, pelas características que foram descritas por Daniel, comparando-se com aquele ser que aparece a João na ilha de Patmos, cremos que trata-se do mesmo ser. Passe o texto, por gentileza, versículo de número 7. Aí o texto diz assim, é interessante que Daniel não estava só. Ele diz, e só eu, Daniel, vi aquela visão. Os homens que estavam comigo não a viram. Então, é muito interessante isso. É muito interessante. Mesmo que outras pessoas estivessem com Daniel, e você deve lembrar mais uma vez que Daniel estava às margens do rio Tigre, não é? Ou o rio Idéquia, você sabe disso. Daniel não estava no palácio. E outras pessoas estavam presentes, mas só Daniel teve aquela visão. E aí a gente lembra mais uma vez, que é claro que Deus, ou o próprio Cristo, não é? Não quis se manifestar naquela ocasião a outras pessoas. Ele quis manifestar-se ou revelar-se exatamente para Daniel. Então, isso é extremamente possível. Então, digamos que haja várias pessoas no mesmo local, mas que um ser angelical ou o próprio Cristo queira manifestar-se a uma pessoa e as demais pessoas não veem. Só quem viu foi Daniel, porque aquela revelação era específica para Daniel. Mas mesmo que os homens não tenham visto, não tenham tido aquela visão, não viram aquele ser, aquele varão, aquele homem vestido de linho, ou seja, o próprio Cristo vestido de linho, mas eles ficaram atemorizados. Entenderam que algo sobrenatural estava acontecendo. Abre a tela, por gentileza, para nós conferirmos. Aí diz, e só eu, Daniel, vi aquela visão, os homens que estavam comigo não a viram, mas eles tiveram medo. Diz assim, observe, não obstante, caiu sobre eles um grande temor e fugiram escondendo-se, né? Então é como se eles entendessem que estava ocorrendo algo no campo espiritual, ou no campo sobrenatural, algo que eles não puderam ver, não puderam descrever, mas eles ficaram assombrados, ficaram apavorados, ficaram amedrontados, porque entenderam que havia algo de sobrenatural. Isso nos faz lembrar, não é? Daquela ocasião em que Saulo, capítulo 9 de Atos, você conhece a história, né? Saulo, ele ia com destino a Damasco, você sabe disso, com o objetivo de perseguir os cristãos, e naquele percurso, naquele caminho, ele viu um clarão mais forte do que o sol do meio-dia e ouviu uma voz do céu que dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele caiu por terra, não é? Quem és, Senhor? E Jesus disse, eu sou Jesus a quem tu persegues.
E havia outras pessoas ali com Saulo, mas aquela voz, aquela mensagem, aquele clarão, aquele esplendor era algo específico para Saulo. Inclusive, ele ficou sem ver por 3 dias. Então, os outros homens continuaram vendo normalmente, não perderam a visão, mas Saulo perdeu a sua visão por 3 dias, só restaurou ou só recuperou a sua visão quando Ananias orou por ele. Então, isso é extremamente possível. Deus queria se revelar ou se manifestar de forma específica para quem? Para Daniel e não para os homens que com ele estavam. Passe o texto, versículo de número 8. Diz assim: fiquei, pois, eu só, ou seja, os homens foram embora. Eu fiquei só e vi esta grande visão. Que privilégio para Daniel, não é? Depois de tantas visões maravilhosas, depois de ser usado por Deus para interpretar sonhos, visões, ele agora tem essa visão gloriosa do Cristo pré-encarnado. E pelo menos eu penso assim, não é? Que imagina João chegando lá no céu, encontrando Daniel, e eles começando a descrever, não é, as suas experiências. Eu tenho esse sentimento, né, que lá no paraíso os salvos estão lá conversando, falando das suas gloriosas experiências, e eu creio assim, que Daniel muitas vezes tem explicado, tem descrito, né, como foi as suas visões, as suas experiências, assim como João lá na ilha de Patmos. Então, abre o texto mais uma vez, capítulo 10, versículo de número 8, né? Pode abrir o texto mais uma vez. Fiquei, pois, eu só e vi esta grande visão, e não ficou força em mim. Então é como se ele caísse por terra. Ele diz: transmudou-se em mim a minha formosura em desmaio, e não retive força alguma. Então, primeiro, nós vamos perceber que era depois de 21 dias de um jejum parcial. Primeiro aspecto. Segundo aspecto, a idade, já era um homem bem idoso, você sabe disso. Ele já estava com aproximadamente de 86 a 90 anos de idade, mais ou menos isso. Então já era um idoso. E diante daquela glória, daquele brilho, daquele esplendor, daquela majestade, como ele diz, daquela grande visão, ele ficou como que desmaiado, ficou como que caído ao chão. Passa o texto, versículo 9, ele diz que ficou sem forças. Passa o texto, versículo de número 9, que é o último texto que nós vamos estudar hoje. Diz assim: contudo, ouvi a voz das suas palavras. Que coisa interessante. Das palavras de quem? Deste ser vestido de linho. Deste homem que nós já dissemos que era o Cristo, o próprio Cristo pré-encarnado. Aí ele diz: e ouvindo a voz das suas palavras, eu caí com o meu rosto em terra, profundamente adormecido. Glória a Deus. Que privilégio, que visão gloriosa, não é? Ele ter o privilégio, ter a oportunidade. E eu posso dizer que algo semelhante que aconteceu com Daniel, aconteceu com João. Eu creio assim. Porque, olha, quando Jesus aparece a João lá na ilha de Patmos, João já estava velho, exilado, esperando a morte. É como se João tivesse a impressão, estou falando de João agora lá do Apocalipse, depois eu falo de Daniel. É como se João tivesse a impressão que havia chegado o fim das suas experiências. Ele já tinha andado com Jesus, já tinha, não é, escrito as 3 epístolas, João já tinha realizado grandes maravilhas aqui em nome de Jesus, curado enfermos, já havia sido líder da igreja, enfim. E João, já velho, naquela ilha de Patmos, quem sabe pensou que havia findado as suas experiências. Mas quem aparece a João? O Cristo ressurreto. Algo semelhante ocorreu também com Daniel. Depois de 70 anos, aproximadamente, já estava com 72 anos do cativeiro babilônico, né?
depois que Deus havia cumprido a promessa, depois que Deus já havia mandado o povo judeu voltar para Jerusalém. É como se Daniel tivesse assim, aquela impressão que já estava chegando ao fim, que já estava velho, idoso, que já havia cessado o seu ministério profético, que o que Deus tinha de lhe dar ou revelar já tinha encerrado. Não! É aí que ele tem, eu vou dizer assim, uma das maiores, talvez a maior experiência de Daniel tenha sido essa do capítulo de número 10. Porque ele teve a oportunidade de ver o Cristo ressurreto. Que coisa interessante! No capítulo de número 3, aquela ocasião que os 3 jovens hebreus foram lançados lá na fornalha, Nabucodonosor viu o 4º homem. Daniel registrou, mas Daniel não tinha tido essa visão, não tinha visto. É claro, eu vou ler no próximo programa, hoje não dará tempo, mas eu vou ler no próximo programa as outras ocasiões em que ele teve, né, visões, onde apareceu o próprio Deus, o próprio Cristo, mas agora foi algo de forma mais específica. É como se Cristo pré-encarnado, pré-existente, antes mesmo da sua encarnação, é como se Cristo descesse e fosse lá às margens do rio Hiddekel, o rio Tigre, numa ocasião que Daniel estava lá com outras pessoas e Cristo aparecesse a Daniel. E diante daquela glória, diante daquela majestade, o que aconteceu? Ele caiu adormecido.